poder disponibilizar principalmente o conteúdo que tem a ver com o curso propriamente dito, certo? Então, a gente tem a presença ilustre aqui também do professor Armando Dira, aqui da UFPA, que é do diretor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, né, onde estão as economia, administração, né, que estão liderando, né, dentro desse projeto também, a criação do berçário de startups, que é o nome que a gente usa, né, nessa área, né, que é onde vai se fixar esse conjunto de startups financiadas, né, para poder desenvolver soluções inovadoras e criativas, né, como há um tempo atrás a USP fez, né, e daí saíram vários aplicativos que todos nós usamos, né? 99, iFood, Inloco e por aí vai, né? Certo? Então, qual é a ideia geral, tá, pessoal? E aí, esse primeiro bate-papo aqui, na verdade, é uma conversa informal, né, entre as pessoas de Canaã dos Carajás e o projeto que a gente está desenvolvendo. Então, não se inibam, né, em interromper e perguntar, certo? Para ser o mais interativo possível. Então, qual é a ideia, de onde surge essa ideia de formação, tá? Eu, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? E não sei se alguém levantou a mão. Quando a partir do meu compartilhamento da tela, por favor, se alguém quiser falar, né? É melhor que abra o microfone e fale mesmo, porque eu não vou estar enxergando, tá? Nem o chat aqui e nem também esse recurso que tem de levantar a mão que, né, que o Google Meet disponibiliza para a gente, né? Bom, então, vamos lá, né? Tá todo mundo enxergando aí um slide bonito aí, assim, de cor azul, tá? Sim, sim. Sim. Beleza, pessoal. Então, de novo, boa noite, né? Eu sou o professor Renato Francês, da Universidade Federal do Pará, certo? Esse projeto foi pensado há uns 3 anos atrás, né? Com um consórcio de universidades, entre elas estão universidades de grande notoriedade no país, como a USP, certo? Então, esse projeto que a gente está implantando tem, por exemplo, a participação da USP. E uma série de empresas empresas de grande porte, né, a maioria delas multinacional, que vão fazer experimentos também em Canaã dos Carajás. Então, vou citar algumas para já correndo o risco, né, de esquecer algumas importantes, mas estão aí a Ericsson, né, a Intel, a Fiat Chrysler, a Splice, a Vale, né, a TIM, isso, né, a operadora TIM, né, e mais um conjunto são 13 no total, certo? Que compõem uma rede nacional que a gente criou há uns 2 anos atrás para criar um centro nacional, né, de pesquisa aplicada em inteligência artificial. Então, essa ideia original, né, que foi chamado de Projeto Iara, né, que além de ter o sentido da lenda amazônica, né, é o acrônimo de Inteligência Artificial Recriando Ambientes, né, que é basicamente a ideia de uma Smart City, né, de uma cidade inteligente. A ideia hoje que predomina, então, é que o cidadão, né, não tenha que se adaptar à rotina e aos problemas da cidade, e sim a cidade tente facilitar ao máximo a vida do cidadão. Então, se o professor Edivar tem uma alergia a pólen e adora café, certo? A cada vez que ele fizer um check-in, né, e eu obtiver informação de que ele está saindo da residência dele, então eu posso oferecer trajetos na cidade, né, que tanto, né, o isolem, por exemplo, né, de, de qualquer coisa que ele eventualmente tenha alergia, né, mas por outro lado, ofereça trajetos que, por exemplo, ele cruze e passe por cafeterias, certo? Então eu vou só aqui descompartilhar para poder aceitar as pessoas que estão
que aí eu que tenho que autorizar aqui, tá? Eu não sei exatamente quem entrou aí, tá? Mas vamos lá de novo, né? Então, diante dessa ideia, né, a gente propôs, né, um projeto fim a fim, em que a gente implanta os equipamentos, faz alguns experimentos, né, algumas aplicações, certo? Faz algumas aplicações, eu vou ter que ficar fazendo isso, tá, pessoal? Vocês me desculpem, porque aí eu que tenho que incluir as pessoas, né? Certo? E aí, até o outro lado, em que a gente usa uma série de técnicas de inteligência artificial para poder extrair padrões, né? Estabelecer correlações e tomar algumas decisões que, em certos momentos, tem que ser decisões imediatas, como aquelas relacionadas à segurança pública e tal, e outras, né, que são de tomada de decisão mais a médio e longo prazo, que são para estabelecer, por exemplo, políticas públicas de educação, né, e por aí vai, né. Então, a ideia básica então do projeto é: vamos montar a estrutura fim a fim, certo? E essa estrutura não se esgota, né? Em simplesmente a gente, o FPA, o USP, né? E várias outras universidades que estão no consórcio, INPE, ITA, Unifesp, né? A Federal de São Paulo, né? É, a UNB, né? São 26 universidades que estão nesse conglomerado do projeto IARA, certo? E aí, então, o projeto IARA ao todo prevê a implantação de 7 cidades inteligentes no país, certo? Então, Vila Velha, Niterói, Recife, Alcântara, né? São Carlos, mas o piloto, tudo começa em Canaã dos Carajás, certo? Então, o piloto de toda essa rede é em Cana dos Carajás, e todos os primeiros experimentos, inclusive com essas empresas que a gente falou que estão no consórcio, e várias universidades estrangeiras, certo? Universidades da Suécia, da Itália, né? Dos Estados Unidos, né? Grandes universidades internacionais em tecnologia, né? Também fazem parte dessa parceria. Então, o que é que a gente, na verdade, quer fazer? Um grande caldeirão, certo? Né? Em que a gente implante essa infraestrutura, certo? E, ao mesmo tempo, forme recursos humanos de uma maneira diferenciada, que possibilite que a competência instalada, né, dessa juventude que está aí, né, que está aqui nessa sala hoje, né, e todos os que a gente não pôde colocar no primeiro momento, né, houve mais de 500 pedidos para compor essa turma, certo? E podem usar essa estrutura como uma plataforma para fazer negócios e gerar ideias inovadoras, certo? Bom, esse sou eu, né? Então, depois eu vou, isso vai ficar disponível, né? Atualmente, eu dirijo aqui na UFPA a agência de inovação. Então, isso interessa para o UFPA liderar um processo desse, certo? E interessa pegar experiências muito bem sucedidas, como a da USP, né? Que é a principal universidade do país e a principal da América Latina, né? E uma das principais do mundo, que é nossa parceira nesse projeto, né? Que tem um setor exclusivo chamado de Nova USP, de onde saíram as principais unicórnios do país, né? Então, das 10 maiores unicórnios do país, 6 são de egressos da USP, né? Então, assim, só isso não precisa mais falar nada sobre, né? Como a USP soube se programar para gerar inovação, né? E, no fundo, a gente percebe muito claramente, né? O Jorge Trajani, né? Que acabou de ingressar, o coordenador do projeto, junto à prefeitura, né? Que tem nos ajudado imensamente, tem um conhecimento muito grande da área também, certo? E foi nos ajudando, né, a compor essa ideia geral, tá? Bom, então, a ideia básica do projeto, então, é criar uma estrutura, né, que vá desde da ponta do usuário mesmo, né, com aplicações, né, que vão estar nos smartphones de vocês, né,
e da população de uma maneira geral, até toda a infraestrutura necessária para prover informações, para que vocês tenham informações, a população tenha informações, e os tomadores de decisão da prefeitura, né, do Estado, né, também possam tomar decisões baseadas em evidências científicas, né, digamos assim, certo? A partir dos fatos que estão acontecendo, né, seja naquele momento ou seja numa série histórica que necessária. Então, uma cidade inteligente prevê uma série de eventos e equipamentos, né, que controlam a cidade de maneira a facilitar a vida do cidadão. Então, eu estava dando aquele exemplo do professor Edivar e do café e do trajeto dele. Isso certamente é uma possibilidade, mas assim como é uma possibilidade vocês saberem exatamente qual é a hora do próximo transporte coletivo, certo? E onde ele está naquele momento, qual o trajeto, poder acompanhar isso por aplicativo, certo? E poder controlar, né, o acesso aos ônibus escolares, saber por reconhecimento facial se o estudante que entrou de fato, ele é um estudante regularmente matriculado nas escolas, e drone passando para tudo que é lado, olhando, né, a cidade, né, no momento de pandemia, aglomerações, né, mas também, né, controlando, por exemplo, possíveis epidemias, né, geradas por outros vetores, tipo dengue, zika e chikungunya, que são provenientes do Aedes aegypti, né, que o foco básico é o acúmulo indevido de água, né? Então, essas coisas todas podem ser, são monitoráveis através dessa estrutura, né? Então, basicamente, o que a gente previu, né, é um conjunto de possibilidades que, de um lado, pegam a informação, né? Eu coloquei aqui algumas, né? Então, câmeras de segurança, né? Reconhecedores faciais, smartwatch, né? Que são esses relógios inteligentes que podem pegar informações, por exemplo, de doentes crônicos e idosos né, que estão em condições, né, desfavoráveis, né? E aí a gente pode controlar os principais sinais vitais dele por um dispositivo desse de internet das coisas, né? E ser proativo na ação. Então, não esperar que esse idoso eventualmente tenha um AVC, por exemplo, né? Pelo aumento abrupto, né? Da pressão arterial, né? E poder se antecipar a isso, por exemplo, mandando uma ambulância por qualquer, digamos assim, disfunção de uma das variáveis que estão sendo monitoradas, certo? E aí tem os óculos inteligentes e muita aplicação baseada no que a gente chama de visão computacional, que basicamente, né, tá alicerçada em drones, câmeras, né, e não são câmeras triviais. Então, o que foi financiado pelo fundo, né, e o que a gente está adquirindo, há câmeras, né, mais tradicionais, mas há câmeras, por exemplo, hiperespectrais, são aquelas câmeras que, por exemplo, conseguem perceber diferenças pelas cores, né? Diferenças de temperaturas, por exemplo, numa aglomeração de pessoas, né? O que nesse momento seria, né, uma necessidade absoluta no meio de uma pandemia, né? Certo? Bom, e aí, obviamente, a gente tem que ter uma estrutura de telecomunicações que, basicamente, né, é uma estrutura do que a gente chama de RetNet, né, que são redes heterogêneas, que junta tudo que a gente tem de tecnologia, né, 5G, estrutura de redes óticas, né, a estrutura convencional de Wi-Fi, mistura tudo, né, e vê a cada evento qual é o melhor caminho, né, para a informação seguir, certo? E aí isso, então, também faz parte do estudo, né? Se a gente vai lançar uma rede própria, né, da prefeitura, certo? É uma rede ótica, né, passando fibra pela cidade inteira, ou se a gente vai utilizar fibras que já existem aí, que estão apagadas e tal. Então, por isso a importância, por exemplo, da TIM, né, ser parceira dentro do projeto Iara, porque aí a TIM pode, né, mudar a sua infraestrutura, né, que atualmente não tem 5G, na verdade não tem nem 4,5, né? Nós participamos recentemente numa reunião com eles, o Jorge Trajano participou, né, em que, por exemplo, uma ação dessa, obviamente, induz né, a empresa a modificar a estrutura tecnológica dela, certo? E aí, do outro lado, certo, o projeto está adquirindo com recursos do fundo, né,
para ficar para a cidade. Então, nada disso que a gente está adquirindo, nem da parte de internet das coisas, drone, né? E da parte de telecomunicações e também da parte de computação de alto desempenho e data center, nada disso fica com a universidade. Tudo passa a ser do patrimônio da prefeitura, certo? A ser usado pelas aplicações que vão, né, ser utilizadas pela prefeitura, pela cidadania toda, pela sociedade como um todo, e inclusive, né, pelas universidades que estão implantadas aí, e inclusive pelos eventuais desenvolvedores de soluções no futuro que, se Deus quiser, vão sair daqui dessa turma também, certo? Então, a gente está também adquirindo uma estrutura de computação de alto desempenho, certo? Desses estilos do que a Google usa, né? A Amazon usa, que no caso deles, a gente põe em nuvem, a gente vai ter uma estrutura física em Canaã, certo? Própria, né? Uma estrutura própria de Canaã, né? Para esse projeto exclusivo, né? E não sendo compartilhado, né? Ou a gente usando ciclos né? de processamento de uma nuvem, por exemplo, como da Google ou da Amazon, tá? Bom, e aí, basicamente, qual é a ideia geral do projeto, né? Além da infraestrutura, isso seria o mais trivial. Isso é sofisticado, né? Porque a gente não está falando de uma estrutura trivial de compra de computadores e tudo mais, né? São equipamentos de internet das coisas sofisticados, drones sofisticados, né? Câmeras hiperespectrais, estrutura de 5G e redes óticas e tal. E do outro lado, né? É uma estrutura de computação de alto desempenho, né? Provavelmente a maior estrutura que a gente vai ter no estado, né? Certo? Mas nada disso funcionaria se a gente não tiver recursos humanos capacitados. Então, o projeto faz um esforço grande, né? E aí a gente vai ter uma trilha, né, de cursos. Esse é o primeiro, mas a gente vai ter desenvolvimento para Android, depois vai ter desenvolvimento usando modelos de inteligência artificial, certo? Redes neurais, algoritmos genéticos, todos esses principais modelos de inteligência computacional, né, inteligência artificial. Então, vai haver cursos específicos, esses vão ser ministrados pelo pessoal da USP, né, que o grupo que está trabalhando com a gente é o grupo de excelência no país, né, em inteligência artificial, né. E esses cursos todos, e aí também vai haver cursos voltados ao data center, né, especificamente à estrutura de computação de alto desempenho, certo? E a gente também vai oferecer, então, né, curso de gerência desses servidores específicos que há em grandes data centers, né, certo? E a cereja do bolo é que, feito tudo isso, né, tendo uma superestrutura dessa, né, e tendo capacitado o máximo que a gente puder de pessoas de Canaã e região, a gente possa lançar editais para que essa massa crítica que a gente gerou, né, possa desenvolver soluções inteligentes financiadas pelo mesmo fundo que financia esse projeto, que é o Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável, né? Que foi criado, né, por Canaã. O Jorge Trajano depois pode explicar com muito mais propriedade, ele fez parte dessa criação, certo? Que vai haver financiamento para que grandes ideias, né, a partir das necessidades estabelecidas em edital, sejam apresentadas e sejam criadas startups, né, financiadas para desenvolver aquele produto específico, certo? E futuramente se possa gerar emprego e renda e certamente se possa gerar aquele ecossistema em que a gente tem a totalidade da cadeia, né? Desde a infraestrutura diferenciada até recursos humanos qualificados e a possibilidade de inovação, né? A partir das ideias, né, que vão surgir certamente, né, das mentes de vocês, para resolver problemas do cotidiano da cidade, né, que no primeiro momento vão ser induzidas, né, por software de interesse público, mas que depois podem abrir, né, um leque infinito de possibilidades, como é, por exemplo, o Porto Digital em Recife, né, e o Novo Lab lá em São Carlos. Então, eu coloquei aqui, né, que a gente chegou a visitar, certo? Isso aqui foi uma iniciativa, né, de um acelerador de startup. Na verdade, é um local de coworking, né, em que eles
compartilham espaços, estilo Google, né? E aí, há várias startups estão sediadas lá e eles usam o recurso humano, os recursos humanos de maneira colaborativa. Então, tem um grande desenvolvedor de Python lá numa startup e a outra está precisando, então eles se associam para resolver um problema, por exemplo, da Faber-Castell, que é uma grande empresa que né, desenvolve soluções através do Novo Lab, que fica em São Carlos, no interior de São Paulo, certo? Em que há duas das maiores universidades do país, né? Há um campus da USP lá e há a Federal de São Carlos. Ambas são, né, consideradas, né, uma das grandes universidades em tecnologia do país, tá? E o CESA e a derivação dele, que é o Porto Digital, né? O CESA, então, foi criado, né? É um grupo lá né, chamado de Centro de Estudos, né? E Sistemas Avançados de Recife, que foi criado dentro da Federal de Pernambuco, né? E a partir dali eles começaram a criar startups, certo? E isso gerou um ecossistema tão poderoso que o Recife passou a ser o maior produtor de software do país, certo? Invertendo uma lógica histórica aí de décadas, né, de que São Paulo era o grande desenvolvedor, né? E o CESA foi o embrião do Porto Digital, que aí é uma ação já, né, articulada entre a prefeitura, o governo, né? Tem muito recurso do governo federal e grandes multinacionais lá, como a gente está trazendo. Não? A Ericsson financia projetos lá, certo? E startups lá, e a Ericsson está fazendo parte desse nosso projeto, aí assim como a TIM, né? Então essas grandes, né? Que eles chamam de Big Tech, né? Que são essas empresas, né? Multinacionais de tecnologia, certo? Investiram e investem pesado porque elas reconhecem a capacidade dos recursos humanos que estão instalados lá. Então, a gente quer reproduzir, né, dentro das nossas especificidades de Canaã, um ecossistema semelhante, tá? Bom, então basicamente, a ideia do projeto que vocês estão entrando agora, né, fazendo parte da primeira turma, né, do primeiro curso ofertado pelo projeto, ele não se encerra simplesmente na qualificação de vocês. O projeto é muito mais ambicioso, no melhor sentido que essa palavra possa ter, certo? E a gente tem certeza que a gente a gente está com o conjunto das melhores universidades do país, né? E das melhores empresas tecnológicas que atuam no país, né? Algumas sequer têm sede no país, né? Mas estão interessadas em fazer parte do projeto, como, por exemplo, a Saab, que é aquela que constrói os caças, né? Os aviões que a Força Aérea Brasileira comprou da Suécia, certo? Que é do mesmo grupo empresarial da Ericsson, né? Que também tem interesse em fazer algumas aplicações, né? Com pilotos começando por Canaã dos Carajás. Bom, dito tudo isso, né? Eu precisava fazer essa explanação inicial para vocês entenderem, né? Que essa estratégia tem começo, meio e fim, tá? Ela não simplesmente é um conjunto de informações que a gente vai disponibilizar gratuitamente, né? Em altíssimo nível, né? Ministrado pelo melhor que a gente tem na UFPA e pelo melhor que a gente tem na USP, né? Certo? Mas que a gente espera, né? E tem muita esperança de que isso prospere, né? Que daqui, né? E das outras turmas saiam ideias brilhantes que sejam fomentadas pelo poder público municipal e pelo fundo, né? De desenvolvimento de Canaã, que gere ideias, emprego, renda, certo? E faça todo esse ciclo, né? Que alguns lugares pontuais do Brasil fizeram e servem de grande orgulho nacional e são casos de sucesso reconhecidos internacionalmente. Então, hoje a gente está começando isso, certo? Eu espero falar com vocês nos próximos anos, né? Certamente o Trajane também, todos os professores que estão envolvidos aqui. Então, entre um curso e outro, a gente vai fazer
mini cursos extremamente sofisticados, certo? Que vão ser abertos para a comunidade, a gente só vai fazer inscrição, né? Certo? Mas, e vai dar o certificado por aqui, mas vai ser aberto para a sociedade, né? Sobre temas extremamente sofisticados e relevantes assim, do mais moderno que a gente tem, né? 5 e 6G, né? IoT, internet das coisas, né? Redes óticas, né? Deep learning, que é esse aprendizado profundo, que né? É o que permite que a inteligência artificial faça certas coisas que antigamente eram impossíveis de ser pensadas, né? Certo? E aí a gente quer que vocês se envolvam nisso de uma maneira muito mais abrangente do que simplesmente realizar os cursos que começam hoje, tá? Bom, eu, como qualquer professor, né, tenho a tendência de falar e não parar, então eu vou encerrar por aqui, né? Certo? Eu vou deixar os meus contatos aqui, depois o Edivar passa para vocês, né? Eu vou acompanhar todas as turmas, né? Certo? Começando agora por vocês, né? E a gente espera que vocês, de fato, aproveitem da melhor maneira. Tirem as dúvidas. Isso né, assim, não é... são cursos de formação. Nossa ideia é formar recursos humanos, de fato, em uma escala que a gente jamais fez dentro da UFPA, certo? Então, aproveitem essa oportunidade, né? E tirem todas as dúvidas de vocês, proponham, né? Soluções e projetos dentro dos cursos, façam o que vocês acharem que pode potencializar os cursos, porque todas as experiências que a gente vai tirar dessa turma, a gente pode aprimorar a próxima e assim sucessivamente, tá, pessoal? Então, eu agradeço a presença de cada um de vocês, né? A gente vai chamar mais gente, né? Infelizmente, né? A gente teve que eliminar por ser um processo de seleção, né? Por edital, né? Público, né? E a gente teve que aplicar as regras do edital. Então, apesar de haver 500 pessoas, né? Na fila, a gente aplicou. Então, nesse primeiro momento, a turma tá diminuindo em função disso. Então, a gente vai fazer, né? Uma segunda chamada para incluir mais pessoas, mas essa é a regra do jogo, né? São editais públicos, a gente tem que seguir, porque isso se trata de todas as instituições são públicas que estão aqui, né? A UFPA, a USP e a prefeitura. Então a gente não pode de maneira nenhuma privilegiar um em detrimento de outro. Então a regra estava no edital e a gente tem que cumprir. É uma pena a gente, né? Ter que eliminar pessoas, né, que se disponibilizaram a fazer. Tá, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu passo a palavra para o Edivar. Eu não sei se o Jorge Trajani quer fazer alguma manifestação em nome da prefeitura antes de passar. Se ele quiser, ele fique à vontade. Se não, eu passo a palavra para o professor Edivar. Bom, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos. Boa noite. Em nome da Prefeitura da Juazeira, em nome do Fundo Municipal, né, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a secretária Fernanda, dou bem-vindas a todos. Não vou falar nada além disso, só ouvindo as palavras do professor Renato. Se você não entendeu pelo menos algumas das palavras que ele falou em inglês, termos técnicos, significa que você, além de fazer o curso, já precisa ampliar sua leitura no mundo da tecnologia. Para trabalhar com tecnologia, você precisa de conhecer esses termos técnicos, precisa vivenciar esses termos técnicos e precisa estar sempre atualizado. Tem pessoas que falam que o médico estuda muito, mas o pessoal de tecnologia precisa estudar mais do que médico, porque tudo que é nosso muda todo dia e tudo que a gente trabalha se transforma e evolui muito rápido. Então, bem-vindos ao cursos, se habituem a estudar, se habituem a entrar nesse mundo de termos técnicos, de palavras em inglês, de colocações diferentes. Aprendam a programar, porque esse é o futuro da humanidade. Bem-vindo a todos, obrigado. Obrigado, Trajani. Edivar, a palavra está com você. Bom curso a todos. Muito obrigado pela presença.